Tu nasceu na cidade, teus pais nasceram no interior e vieram pra cidade e aí tu nasceu aqui? Ou tu também nasceu no interior e depois veio pra cá trabalhar, estudar, esse tipo de coisa que a gente acha que vai melhorar a nossa vida? Hoje eu queria falar um pouco sobre o porquê que a gente fez essa mudança no passado e como eu sinto que as coisas estão mudando agora. Porque eu percebo cada vez mais um número maior de pessoas que estão sonhando com voltar pro interior e fazer ou desfazer todo o caminho que foi feito antes, saindo agora da cidade pra voltar. O êxodo que era rural, agora a gente começa a ver o êxodo urbano, será? Eu nasci na cidade. A minha avó cresceu no interior, mas ela veio pra cidade e meus pais nasceram na cidade e eu também nasci na cidade. Mas eu tive a experiência de morar no interior. E quando a gente sai da cidade e mora no interior por um tempo, parece um mundo completamente diferente. Porque o tempo passa mais devagar. A gente fica... É estranho. Assim, ó, a sensação é que um dia dura 3 dias. O tempo que eu morei lá, os anos que eu morei lá, que foram poucos, parecem muitos na minha cabeça. Porque todo o tempo que a gente tem de ter uma rotina mais lenta muda completamente a nossa percepção da passagem do tempo. E eu acho que isso é só um dos pedaços dessa questão que faz a gente encarar como morar no interior poderia ser uma qualidade de vida. Tanto nós agora, quanto as pessoas antigamente vieram para a cidade com uma promessa muito clara. Eu vou trabalhar e aí os meus filhos vão poder estudar e eu vou poder dar uma casa melhor para eles, vou poder comprar um carro, quem sabe? Vou poder fazer toda essa qualidade de vida que a gente não tem no interior, porque a vida no interior é muito sofrida. A gente trabalha muito. Então, e é verdade. A rotina de uma pessoa do interior, assim, dos nossos avós, pelo menos da minha geração. Os avós que cresceram no interior, as noninhas, os noninhos, as pessoas do interior, aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, porque eu não tenho como saber como é o interior de todos os lugares. Mas aqui era assim. Acordava cedo, ia ter que tratar os bichos. Acordava cedo, tipo, antes do sol. Ia ter que tratar os bichos, ia ter que cuidar de toda a horta ali, cuidar da horta que vende, cuidar do material que tu vende. Se tu vende leite, tu vai ter que tirar o leite. Se tu vende alguma hortaliça, tu vai ter que cuidar disso. Também vai ter que cuidar da parte que tu come. Porque tu alimenta tua família também. Tu precisa cuidar daquela horta, cuidar de tudo. Então tu acorda antes do sol, vai dormir muito cedo. Toda essa parte, assim, às vezes tu come até lá no meio da roça, né, como chama. Leva a tua comidinha, ou alguém que tá em casa tá fazendo a comida pra levar pra ti depois. E é um trabalho muito dolorido, muito cansativo. E havia essa percepção de que morar na cidade tornaria o trabalho mais leve. Então estuda, meu filho, porque a enxada pesa mais que a caneta. E eu acho que a frustração maior agora é perceber que a caneta também pesa pra caralho. E pior, ela não só pesa pra caralho, como a gente começa a perceber que não é entregue, assim, eu vou abrir mão de estar no meio da natureza, uma coisa que a gente não pensava. Não se pensa quando se está no meio da natureza, o quanto ela faz falta quando a gente sai dela. Vou abrir mão de estar no meio da natureza, para que meus filhos possam estudar, para que eles possam se tornar doutor, para que eles possam se tornar alguém na vida. E eles poderem comprar as casas deles, porque aqui a gente não tem essa perspectiva no interior. Só que a gente chega na cidade e também não tem casa. E tu estudou sim, tu conseguiu se formar. Mas será que tu conseguiu almejar o resultado disso? E aí a gente começa a perceber que na cidade os aluguéis estão muito caros. E a qualidade de vida está muito baixa, porque se tu passava o tempo inteiro no interior, trabalhando na roça, e tu vê agora as pessoas que tiveram esse estilo de vida com o rosto cheio de ruga, né, de pegar muito sol, as mãos calejadas, etc. Hoje a gente tá doente por não pegar sol. A gente sai antes do sol também, para poder pegar o ônibus, para passar horas e horas e horas e horas no ônibus e ir trabalhar. E aí sai do trabalho depois do sol. Então, tu tá com a pele boa? Pode ser que esteja, mas tá com depressão, tá com ansiedade, tá com falta de vitamina D. Então, qual é a qualidade de vida exatamente que tu conseguiu estudando? Conseguiu um trabalho? Ótimo. Só que tu conseguiu um trabalho que paga bem, entre aspas, que tu tem que gastar todo no aluguel. E aí tu começa a perceber umas outras coisas, assim, umas diferenças. Por exemplo, quando tu tá morando no interior, além de passar o tempo de uma forma diferente, tu começa a perceber o como é acessível comer melhor. Porque tu tem essas, assim, mesmo que tu não trabalhe com algo rural, porque tem os interiores que tu vai trabalhar numa loja, você vai trabalhar no centro normal, né? No interior não é mais essa vida de roça, assim, como eu tô descrevendo, que era antigamente. Mas mesmo que tu trabalhe numa loja, trabalhe no horário comercial, tu vai ter uma terrinha ali, porque é muito mais fácil comprar uma casa, por exemplo. Ter um gramado, que é uma coisa que pra tu conseguir comprar numa cidade, tu tem que ser
milionário. Eu não conheço nenhuma grande cidade hoje que tenha um valor acessível para comprar uma casa ali centralizada. Ou tu compra muito longe, que também vai ser caro, e tu tem que gastar muito tempo daí indo pro trabalho, ou tu vai comprar um apartamento, quando tu conseguir comprar alguma coisa, né? Porque a maioria mora de aluguel. Então tu não tem mais esse espaço para ter um pé de alface, por exemplo. Já no interior, tu tem esse pé de alface. E se tu consegue plantar alface, plantar cebola, plantar alguma coisa, tu consegue trocar com o vizinho. O escambo, a gente trocou essa maravilha do escambo por tudo tem que ser dinheiro. Só que aí, às vezes, teu dinheiro não consegue pagar. Aí o teu vizinho cria galinha, tu consegue trocar ovo por alface, todo mundo saiu ganhando. E isso acontece muito no interior. E é uma das melhores coisas que existe. Tu trocar uns vidros vazios de pepino com o cara que faz pepino. Porque daí ele consegue colocar os pepinos dele nos vasos, consegue colocar os pepinos dele nos vidros, e tu come pepino. Uma coisa assim, foi um choque. Tá, eu sou uma pessoa da cidade, já falei, cresci na cidade. E quando tu chega lá e vê isso, é incrível. E eu entendo essa mudança. Conheço muita gente que tá pensando, poxa vida, eu preciso juntar um dinheiro, comprar uma terra, criar galinha, fugir dessa merda. Porque é uma loucura, né? A gente tá preso aqui comendo mal. Então tu trabalha o mês inteiro, tanto quanto alguém que trabalhava nas próprias terras ou alguma coisa do tipo, e tu não pode fazer teu próprio queijo, tu não pode fazer as tuas próprias saladas, tu não tem como. Então, tudo que foi prometido não foi entregue. E eu acho que é essa a grande frustração. E além disso, a gente ainda tem a saúde mental, né? Porque morar na cidade é assustador e é estressante pra caramba. Então, por exemplo, exatamente onde estou aqui agora, tá um silêncio pra eu poder gravar? Sim, mas porque os pedreiros ali da frente foram almoçar. Porque eles estão desde as 6 da manhã com uma britadeira quebrando uma parede. Mas isso é o básico, né? De morar na cidade. É o barulho básico de estar com muita coisa em volta. Porque tem o trânsito, tem a criminalidade, que dependendo da cidade pra onde tu vai, tu não tem paz assim pra sair entre um comércio e outro. Tu tá seguro quando muito dentro de um estabelecimento, que é muito diferente lá onde eu morava, ele tinha um ladrão na cidade, que todo mundo sabia quem era. Era tipo, roubaram alguma coisa, deve ter sido o fulaninho, vai lá ver, é o fulaninho. Então, é um choque de realidade. Como dizem, né, tem muitos Brasis dentro do Brasil, então quando a gente chega num lugar desses, parece incrível. E é incrível. A gente só esqueceu que é incrível. E a qualidade, e o preço das coisas é muito mais baixo, né? Então, o quanto tu ganha de dinheiro na cidade, talvez com metade disso tu viveria muito melhor no interior. E a gente que mora na cidade, às vezes, não aceita isso. Eu conheço muita gente que não conseguiria viver fora daqui. Porque aqui tem acesso, tem iFood 24 horas, tem entrega de tudo que é coisa, eu consigo comer num restaurante diferente a cada dia. Mas tu não pega sol, né, meu querido? Então, enquanto outras pessoas já estão começando a perceber isso. O sonho de largar tudo e criar galinha no interior se torna cada vez mais presente, porque a gente está começando a perceber. Agora, se isso vai se tornar um movimento real, se a gente vai conseguir ir, de fato, se está aumentando, eu não sei. Se tu tiver dados de alguma coisa, se tu mora no interior, se tu quer comentar alguma coisa sobre isso, se tu mudou, por favor, deixe seu comentário, porque eu tô falando baseado puramente na minha percepção, de que muita gente quer. Daria talvez pra fazer um centro comunitário, assim, ó, todo mundo se junta, compra um terrenão, faz alguma coisa, porque muita gente tem essa vontade, só que a gente tá preso, né? Entre a gente querer comprar, chegar lá, conseguir construir alguma coisa e retomar tudo que foi perdido de conhecimento pra manter isso, meu Deus, eu acho que levaria mais uma geração, porque pensa bem, a gente saiu do interior e com isso de ter que estudar para ter uma profissão específica, a gente perdeu conhecimentos muito básicos, como plantar. Enquanto morei lá, eu consegui construir uma estufa. A gente fez uma estufona, assim, e eu conseguia plantar... Eu plantava mais hortaliças, assim, então tinha couve, tinha coisa e tal. E manter essas coisas vivas exige um conhecimento, por mais que pareça simples. Não é simples. É uma coisa muito básica, mas era básico para quem sabia fazer, para os nossos avós que cresceram fazendo. É uma coisa, muito simples. Hoje em dia, manter uma samambaia viva dentro de um apartamento parece um desafio para muita gente. Então, como que a gente poderia retornar para essas coisas básicas do ser humano que foram a nossa vida como milênios? Plantando, colhendo, comendo, criando galinha,
tendo ovos em casa. Eu não sei quanto que uma pessoa, por exemplo, que cresceu na cidade, que perdeu toda essa coisa, poderia fazer os próprios vinhos, por exemplo, como era feito aqui no interior. Então as pessoas tinham as suas parreiras, colhiam as suas uvas e faziam o seu próprio vinho. Isso, hoje em dia, se tu disser que tu sabe fazer vinho, tu é visto como um bruxo, como um mago. Tem superpoderes. É uma coisa que se perdeu muito. Então, entre querer e se tornar uma realidade, eu acho que tem um mundo gigantesco nos separando. Mas eu tenho muita curiosidade de ver se daqui a mais um tempo, mais uns anos, conforme as cidades forem se tornando cada vez pior, esse movimento de retornar para as áreas mais afastadas não começa a criar mais força. Principalmente com trabalhos home office, com coisas que possam ser feitas mais à distância. Qualquer biboca do país hoje em dia tem Wi-Fi, então se tu consegue se manter com alguma coisa que te dê uma renda para poder fugir, às vezes se tu comprou um apartamento que é minimamente mediano na cidade, já te dá já consegue te pagar por uma casa muito melhor no interior. Então, esse tipo de coisas assim que eu tenho muito interesse em ver se a gente vai conseguir fazer. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Se tu tem, por favor, comente. Se tu acha que é uma viagem, que é uma percepção absolutamente da minha bolha, tudo bem, pode comentar também. O importante é deixar a tua opinião, porque eu quero saber. Tô testando uns vídeos mais rápidos, mais pocket, apenas com umas reflexões assim, porque eu quero começar a postar com mais quantidade, quero conversar mais, quero ver qual o tipo de assunto vocês gostam de ouvir, o que não gostam, o que querem ver de mim e começar a testar um pouco mais de capa, etc, porque crescer um canal não é fácil. Então, se tu chegou até aqui, por favor, deixa um like, se inscreve no canal se tu gosta do que eu falo. Se tu quiser só fazer uma caridade pra mim também, pode só se inscrever. Obrigada e até o próximo vídeo.